Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o professor Adalto Lourenço e vamos ter um tempinho agora conversando a respeito do telescópio James Webb. Muito animado e poder estar aí com vocês, então vamos ver o que acontece no meio de tudo isso, tá? Uma das coisas assim, eu estou com vários sites aqui abertos na minha frente, no meu computador, justamente para falar a respeito do James Webb, algumas coisas para a gente entender. O que ele é, esse telescópio, o que ele tem proporcionado para a gente. Deixa-me dar apenas algumas ideias importantes por trás. O James Webb foi um projeto assim, de vários anos, cerca de 20 anos, até desde o início da concepção da ideia até literalmente a finalização. E o principal alvo do James Webb foi observar o universo no seu estado inicial. Como ele tem uma capacidade de uma visão muito clara, ou seja, consegue ver muito, muito longe e com uma clareza espetacular, posso dizer, seria a ferramenta, ou é a ferramenta ideal para nós podermos estudar e ver como o universo teria sido logo no início. Isso daí para mim foi a coisa mais fascinante, porque eu falei, ótimo, agora a gente tem uma ferramenta espetacular para poder trabalhar vendo como o universo era logo no início. Nós já tínhamos outros, como o telescópio Hubble, que nos deu assim, uma capacidade impressionante de ver coisas espetaculares a respeito do início do universo. Nós temos também vários radiotelescópios, principalmente no Chile, tem um espetacular que é o ALMA. Tem outros espalhados por aí, assim, de uma forma... Bom, tem uma quantidade muito grande deles, que nos permite ver o universo no início. Mas o James Webb, para mim, é muito especial. Deixa eu dizer por quê. O meu trabalho principal é na área de espectrometria. Isso significa o quê? Eu trabalho num laboratório em que nós aquecemos certas misturas, líquidos, a uma temperatura de mais ou menos 10.000 graus Celsius. Tá? Então é um negócio maluco a coisa. A máquina é fascinante, chama ICP. E o que acontece ali é o seguinte, quando você aquece os átomos a uma temperatura tão grande, os elétrons têm a tendência de pular de um nível de energia para outro, porque eles recebem energia. Só que eles não ficam lá, eles caem para o nível original. Quando eles caem, voltam para o nível original, e por favor, pessoal que conhece um pouquinho mais a coisa aí, perceba que eu estou usando um linguajar bem básico, tá? Bem simples, não vou entrar com terminologia técnica. Então, quando os elétrons saem desse nível de energia, descem para o nível onde eles estavam, eles emitem luz, o que a gente chama de fóton. E esse fóton, literalmente, ele tem uma energia. Por meio dessa energia, é possível calcular o comprimento de onda dele ou a frequência, ou qualquer um dos dois. O que acontece é algo fascinante, porque cada elemento químico que nós conhecemos da tabela periódica, quando aquecidos, eles fazem isso, eles emitem luz. E ao emitir luz, eles emitem frequências que são características de cada um deles. Por exemplo, o hidrogênio emite as suas frequências, o hélio ele emite outras frequências, o silício, sei lá, pega ferro, o que você quiser. Todos eles emitem frequências específicas. E ao emitir essas frequências, por meio dos espectrômetros, nós conseguimos saber quais são os elementos químicos presentes nessa mistura, nessa amostra, digamos assim. Bom, isso é laboratório, tá? Sabe o que é fascinante? É que no James Webb Space Telescope tem um sistema exatamente o mesmo, até mais sensível do que esse que eu trabalho. E ele consegue detectar a luz vindo das galáxias distantes, ele consegue quebrar essas frequências de luz de tal maneira que nós consigamos ver quais são os elementos químicos presentes nessas galáxias distantes. Então a gente não precisa ir até lá para coletar uma amostra, trazer e analisar. A gente literalmente faz daqui mesmo. Então isso é um negócio assim espetacular. A luz que vem das galáxias nos ajuda a entender quais os elementos químicos que estão presentes naquela galáxia. A gente faz isso com estrelas e um monte de outras coisas, tá? Isso é um negócio fascinante por duas razões. Primeiro, nós podemos testar os modelos.
modelo Big Bang e qualquer outro modelo que a gente queira testar. E eu vou falar de 2 deles aqui. Tá? Vou começar falando do Big Bang, depois vou falar a respeito de um outro modelo. Quando nós olhamos, portanto, no universo, e nesse aspecto que o James Webb tem feito, ele consegue ver exatamente o que teria numa galáxia, independente da distância dela. Então, uma coisa assim, como eu já mencionei, espetacular. O que nós temos aprendido com isso? Bom, aí entram algumas coisas que eu vou precisar de um pouquinho de tempo para dar umas ideias para a gente trabalhar em cima, tá? Porque depende muito do modelo que a gente está trabalhando. Por exemplo, se eu pegar o James Webb e olhar distante, eu vou perceber certos elementos químicos. 2 modelos apresentam possibilidades diferentes. No caso, como o James Webb consegue ver muito longe, seria possível praticamente a gente estar observando galáxias que estavam praticamente no início do universo, logo no começo. Tá? Nós estamos falando aí de mais ou menos, estou usando a terminologia agora, datação naturalista. Tá? O Big Bang propõe que o universo tem 13,8 bilhões de anos. E a gente tem condição de ver, assim, com muita clareza, galáxias que estão a 13,1 bilhões, teriam 13,1 bilhões de anos. Ou seja, nós estamos falando de mais ou menos uns 700 milhões de anos depois do Big Bang. Lembre-se que eu estou usando toda a terminologia do naturalismo, tá? Big Bang, certo? Pois bem, ao olharmos tão próximos assim, ou seja, 700 milhões de anos logo após o Big Bang, nós deveríamos encontrar sistemas como galáxias e tudo mais, onde praticamente só o elemento químico hidrogênio estaria presente. Talvez um pouquinho de hélio e silício, um tiquinho ali. Por quê? Porque está logo no início, não teria dado tempo para as estrelas dessas estruturas das galáxias terem produzido ainda elementos químicos além do hidrogênio, tá? A gente sabe que os elementos químicos, que eles são chamados principalmente de elementos químicos metálicos, lembra que na astronomia, elemento químico metálico é todo aquele elemento químico além do hélio. Então, tudo que vem depois disso é considerado como sendo metálico. É um pouquinho diferente da química que a gente trabalha, mas na astronomia é assim que funciona. Então, todos esses elementos químicos pesados, ou seja, metálicos, eles não deveriam estar presentes nesses objetos observados. Por quê? Porque ainda não teria dado tempo suficiente para que as estrelas produzissem, numa quantidade assim detectável, esses elementos. Então, esse modelo Big Bang é um modelo assim, bem interessante, essa é a proposta feita. Então, é isso que nós deveríamos observar. Por outro lado, vocês conhecem que vocês sabem que a minha proposta é bem diferente dessa. A minha proposta é que o universo foi trazido à existência completo, complexo, perfeitamente funcional. Ou seja, você já deveria encontrar elementos químicos metálicos logo no início do universo. Okay? Então são 2 propostas bem diferentes. Eu não sou o único que trabalha com isso daí, não. Tem muitos outros cientistas que também apoiam essa ideia de que o universo já foi criado pronto, completo, complexo e perfeitamente funcional. As pessoas falam, isso aí é religião. Não, isso aí não é religião. Se você pegar, por exemplo, só um exemplo, estou usando um óculos, o fato de você aceitar que esse óculos foi criado, foi trazido à existência completo, complexo, perfeitamente funcional para que eu pudesse estar usando como eu estou fazendo agora, isso não tem nada de religião, tá? Então é muito importante nós entendermos que propostas científicas, elas trabalham com 2 vertentes principais. Teria surgido espontaneamente ou teria sido criado. As 2 propostas são científicas. Lembra que nós não estamos discutindo aqui quem teria criado. Porque a ciência não tem condição de fazer isso. Ela só simplesmente pode dizer se foi criado ou se teria surgido espontaneamente. Esse é o papel da ciência, termina aí. Dizer que a ciência provou que Deus existe, tá? Esse não é o papel da ciência, a ciência nem consegue fazer isso. Então é bem importante nós entendermos a ciência. A proposta de que o universo teria sido criado, ela é uma proposta científica. Não tem absolutamente nada de religião nisso. Nada.
Nós não estamos reivindicando Gênesis capítulo 1, não estou falando nada disso, tá? Tem implicações religiosas? Claro que tem, claro, a gente sabe disso. Mas ela não está baseada em pressupostos religiosos. Então é importante nós entendermos essas duas coisas. Eu queria dar mais um conceito que é importante antes de falar um pouquinho mais do James Webb e falar a respeito do que os cientistas têm descoberto e dar algumas ideias, algumas dicas do que está acontecendo aí para a gente saber, ter uma noção bem prática do que está por trás de todo esse negócio. Pois bem, uma ideia que eu queria dar para você é o seguinte: imagina que a gente conseguisse olhar, tivesse uma máquina do tempo. Tá? Então vocês estão me vendo aqui agora. Imagine se você conseguisse me ver como eu teria sido há 10 anos atrás. Nossa, já imaginou? E como eu teria sido há 20 anos atrás. Imagina se a gente pudesse chegar até para ver como eu teria sido há 30 anos atrás. Eu tenho as fotografias. Eu consigo olhar e falar, rapaz, o tempo está passando muito rápido. Mas eu consigo ver como eu teria sido lá no passado. Tá? Então as fotografias me ajudariam a ver como eu teria sido no passado. O interessante é que quando nós olhamos no universo, é possível ter essas fotografias. Quer ver? Quando eu olho para o Sol, eu não estou vendo como o Sol é agora. Eu estou vendo como ele teria sido há quase 20 minutos atrás, que é o tempo que demora para a luz sair lá do Sol e chegar até aqui. Então, eu não estou vendo como ele é agora, já. Eu estou vendo como ele teria sido no passado. Se eu pegar a estrelinha mais próxima da gente, que é a Próxima Centauri, ela está a mais ou menos 4,34 anos-luz de distância da gente. Isso significa que quando eu olho para essa estrela, eu não estou vendo como ela é agora. Eu estou vendo como ela teria sido há 4 anos e uns 4 meses, mais ou menos, atrás. Dá para entender? Então, quanto mais distante estiver, mais no passado eu consigo ver. Deixa-me tirar um ponto aí, que eu vou tratar dele daqui a pouco, que é o seguinte: então as pessoas falam para mim, bom, se você está vendo uma galáxia que está a 13,1 bilhões de anos, isso significa que demorou 13,1 bilhões de anos para a luz chegar até aqui. Eu vou tratar disso daqui a pouco, tá? Segura as pontas aí, só para a gente pegar um pedacinho de cada vez. O que eu estou tratando agora é o seguinte: é possível ver como as coisas teriam sido no passado? Sim. No espaço, no universo, a gente só precisa de um bom telescópio que nos ajude a ver esse negócio lá no passado. Então, quanto mais distante, mais perto do início estaria a coisa. Isso é bem legal, porque um telescópio como James Webb nos dá a condição de fazermos isso. Só algumas coisinhas aqui, ó. O James Webb, literalmente, ele foi lançado no dia 25 de dezembro agora de 2021. Ele entrou em órbita, ele está no ponto Lagrange 2, está mais ou menos 1,5 milhão de quilômetros de distância da gente. Esse ponto Lagrange, que a gente chama, é um lugar onde praticamente a força gravitacional da Terra e do Sol fazem com que o que estiver parado ali, o que ficar ali nesse ponto, fique praticamente parado no sentido de acompanhar o movimento da Terra e do Sol. Então é um ponto assim espetacular, ele fica paradinho, parado assim, entre aspas, ele caminha junto com a Terra. Tá? Então você não precisa ter aquela preocupação de ficar balanceando força gravitacional da Terra, força gravitacional do Sol, da Lua, esse negócio todo. Ali é um ponto específico, é bem sossegadinho. Então a Terra vai girar em volta do Sol e literalmente o James Webb vai junto com a gente de carona. Então é um lugar bem legal para ele ficar. Como ele está bem distante, ele precisa, bem distante assim da Terra, ele tem um sistema de comunicação especial para com a gente, mas também precisa ter um mecanismo para fazer com que o calor que a Terra reflete até ele e o calor que vem do Sol não chegasse até o telescópio propriamente dito. É por isso que ele tem aquela parte de tecido na parte de baixo dele, que são sistemas que impedem que o calor chegue até o telescópio. Se o calor chegar ali, daí o telescópio para de funcionar, não tem jeito. Então ele precisa literalmente ficar frio, bem frio o tempo todo. Você sabe que lá fora o universo é bem gelado, né? Mais ou menos 270 graus abaixo de zero. No entanto, como a gente está perto de uma estrela, o Sol, tem muita radiação, tem muita coisa que iria em direção ao telescópio. Então foi necessário colocar essas mantas embaixo dele para proteger tanto do calor que a Terra estaria refletindo, calor que vem do Sol e reflete em cima dele,
como o calor que iria diretamente do Sol. Então, o James Webb está parado num lugar muito especial, com condição de fazer essas avaliações todas. Então, como eu disse, ele foi lançado agora no dia 25 de dezembro do ano passado. Vocês se lembram que no comecinho aqui, logo no comecinho de julho, ele já estava praticamente pronto para começar a funcionar, toda a bateria de testes, fazendo com que os seus vários instrumentos fossem checados, e todos eles foram, e todos eles funcionando perfeitamente, certinho. Então foi um negócio assim bem legal. Tudo prontinho, ou seja, a partir do comecinho de julho, ele já começou a mandar para a gente as primeiras informações a respeito do que ele estava vendo. E aí é que a coisa começa a ficar um pouquinho mais interessante. Por quê? Porque quando a gente olha a questão do James Webb, a parte principal dele, a função principal pelo qual ele foi criado, foi para estudar o início do universo, logo o início, para a gente saber exatamente como as coisas eram. Aquilo que eu falei para vocês logo no começo, a quantidade, literalmente, de elementos químicos. Se ele teria mais ou se seria só realmente hidrogênio e hélio. Então, foi assim, esse era o alvo principal dele. Outras coisas poderiam ser feitas também com ele, mas o alvo principal era estudar o início do universo. Bom, isso é o que deveria acontecer. E é bem legal, eu estou aqui com um site bem interessante, que é o site onde tem as publicações relacionadas ao que o James Webb está fazendo. Se você quiser entrar, eu vou soletrar para você, depois você pode dar uma olhadinha com calma. É S de sapo, T de tatu, S de sapo de novo, C de carambola e I de importante. Você viu que eu fiz a coisa ficar bem interessante, né? Então, STSCI.edu. Então, se você entrar nesse site, você vai ver várias publicações que tem aqui do James Webb, baseados no que o James Webb tem encontrado. Então, é bem legal. Esse site é o Space Telescope Science Institute. Então, vale a pena você dar uma olhadinha. Entra lá para ver a parte, principalmente, de Science Publications, publicações científicas. O site está todo em inglês, então você vai precisar saber um pouquinho de inglês para navegar por ele e para ver as publicações científicas que estão lá. E, se quiser, também tem um outro que é o da ESA, da European Space Agency, da Agência Espacial Europeia. Você pode dar uma olhadinha lá. Tem também da NASA, mas a maior parte das publicações que têm saído estão aqui. Então, você poderia dar uma olhadinha direto nesse site, tá? Isso ajuda a gente a ter uma noção do que está acontecendo. Para você ter uma ideia, tem muita coisa que já foi publicada até agora. Muita. Estou com ele aqui aberto, só para você ter uma ideia, tem uma página com vários artigos, tem a segunda, terceira, quarta e a quinta. Eu estou lá na quinta, colocando aqui, tem um monte delas, e se você quiser dá para ir mais um pouquinho, tem a sexta, tem a sétima, Então, é um negócio assim, muito interessante. Você pode olhar bastante lá. Uma coisa que tem chamado muito minha atenção a respeito dessas publicações, principalmente, e aí é o que eu gostaria de dizer para você. Só estava checando ali porque já tem mais páginas ainda, desde a vez que eu olhei no final de semana, já tem mais algumas páginas aqui. Eu estou na página 9, tá, de publicações científicas, e tem a página, rapaz... deixa eu pular na última aqui só para ver onde é que nós estamos. Pra você ter uma ideia, a última é a página 38. Eu tinha visto só até a 36. Então já tem duas a mais aí. Tem uma quantidade muito grande de publicações então relacionadas com o que o James Webb tem encontrado. Agora, vamos voltar a pegar o pacote de tudo que eu falei até agora. Se a gente parar e pensar, nós temos uma quantidade muito grande de informação que o James Webb está coletando. Que tipo de informação? Na área de espectrometria é uma delas, é uma das principais. A gente poder saber quais seriam os elementos químicos que teriam feito parte das primeiras estruturas que teriam surgido no universo, tá? Estruturas logo no início. Então essa é a principal função do porquê ele foi literalmente produzido, criado, e literalmente essa engenharia toda por trás dele. Então é um negócio assim fascinante. Então vamos lá, vamos colocar o pacote todo junto, como eu disse. O que nós queremos saber é como teria sido o universo logo no início. Como saber isso daí?
A principal maneira, a metodologia principal, é usando a espectrometria. Ou seja, você olha nas galáxias logo no início e vê que tipo de luz está vindo de lá. Essa luz indica quais são os elementos químicos presentes naquela galáxia. Lembra que eu falei logo no início? Isso é parte do meu trabalho. A gente trabalha com a espectrometria e a coisa vem desse jeito. Então a gente olha logo no comecinho e vê essa coisa toda vindo para cá. Então você começa a olhar os elementos químicos. Eu vou deixar como uma lição de casa para você. Tá aí, são 38 páginas, tem mais ou menos mais de 300 publicações científicas, tá, a respeito do James Webb. Eu gostaria que você desse uma olhada quantas delas tratam do início do universo. Lembra que ele foi feito para isso. Ele pode observar, sem dúvida, a atmosfera de exoplanetas, ou seja, planetas que não estão no sistema solar, estrutura de algumas galáxias aqui, como tem sido estudado agora, a da Tarântula, que é bem legal, nossa, espetacular as imagens, a gente está aprendendo muita coisa dela, mas isso não era o principal. O principal era estudar as origens. Como teria sido no início. Esse era o alvo, é para isso que ele foi produzido. E liçãozinha de casa que eu falei para você, né? Dá uma olhadinha lá, ver dessas publicações científicas, quantas delas falam das origens. Então vamos voltar de novo para não perder o caminho. Então James Webb tem condição de ver como as coisas eram logo lá no início. Deixa eu pegar um pouquinho da água aqui. Só para brincar um pouquinho, né? Eu falo sempre, onde há água, há água. Muito bem. Acho que muita gente aprendeu isso. O negócio de falar onde há água, há vida, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não é ciência. Isso aí é viajar na maionese. Onde há água, há água. Pois bem, olhando no início do universo, o James Webb Telescope tem condição de nos dar de ver o que estaria lá. Então vou puxar aqui um pouquinho, só para você ter uma ideia, algumas das primeiras imagens que são fascinantes. E se você quiser entrar, pode entrar no site da ESA, tá? ESA.int, essa é internacional. Então você dá uma olhadinha ali, deixa eu só voltar aqui. E tem um monte de coisa bem legal ali para você olhar. Tem inclusive que eles falam das imagens, das primeiras imagens e tudo mais. Então você vai ver algumas dessas imagens assim muito interessantes que mostra não somente, o que está sendo visto, os negocinhos lá, mas mostra também o que o espectrômetro, ou os espectrômetros que estão lá, estão vendo. São uns negocinhos, umas linhazinhas assim para baixo e para cima, mas tem uns picos. Parece meio que batimento cardíaco, sabe? Estou usando uma ilustração aí que é bem grotesca. Mas assim, você vê uns picos, depois uns negocinhos subindo e descendo, outro pico pequenininho, mais uns negocinhos subindo e descendo, outro pico, Esses picos nos mostram, são picos de frequência ou de comprimento de onda, e eles nos dizem quais são os elementos químicos presentes naquela galáxia que estão emitindo essas frequências, ou essas ondas com esses comprimentos, tá? Geralmente são em nanômetros ou em angstroms, como o pessoal coloca, e coisas desse jeito. Bom, é muito interessante porque as frequências que o James Webb consegue ver, que estão assim, mais ou menos da cor laranja dentro do espectro visível, até indo para o infravermelho, isso nos dá a condição de ver uma quantidade imensa de elementos químicos e saber quais são, sem sombra de dúvida. Tá? É bem legal a gente poder fazer isso. Então, para e pensa, está ali o James Webb olhando todas essas coisas. Agora, vamos tratar o que tem sido visto. Porque o que eu falei para vocês é o seguinte, logo no início do universo, nós teríamos que ver ou só hidrogênio e só um pouquinho de hélio. Essa seria a proposta do Big Bang, porque não teria dado tempo ainda das estrelas produzirem essas outras coisas. Ou nós teríamos que pegar o outro modelo, que é o modelo criacionista, que diz que o universo foi trazido à existência completo, complexo, perfeitamente funcional. Como que a gente sabe disso? Como é que ele estaria completo? Como é que ele seria complexo? Justamente tendo elementos químicos metálicos. Lembra que eu falei dos elementos químicos metálicos na astronomia, diferente da química. Elementos químicos metálicos são aqueles além do hélio. Então, você pega qualquer coisa depois do hélio, chamado de elemento metálico, na astronomia. Pois bem,
que o telescópio o que o telescópio James Webb tem encontrado? Muita coisa fascinante. Posso te dar 3 elementos, e não tem muita gente falando dos demais não, viu? Porque tem muitos picos lá que não foram analisados até agora. Inclusive, estou bem animado em analisar esses picos, porque eu tenho software para fazer isso lá com o espectrômetro com o qual eu trabalho. Daria para a gente pegar essa informação e simplesmente avaliar e a gente sabe, isso aqui é isso, aquele outro pico é desse daqui, aquele outro... Pico que eu digo é um pontinho assim no meio de muitas... parece uma serra, tá? Os vários picos que aparecem, mas tem um pico que é um pouco grandão, parece um dente de uma serra maior, assim. Esses são os que a gente tem interesse em olhar. Até o presente momento, dos que foram olhados e têm saído aqui nas publicações científicas, nós temos 3. O primeiro, que é óbvio, é o que a gente imaginava encontrar mesmo: hidrogênio. Tem hidrogênio nessas galáxias? Sim, tem, sem nenhum problema. Até aí não resolveria absolutamente nada em termos de um posicionamento, de um reforço da teoria naturalista, o Big Bang, ou da teoria criacionista de um universo completo, complexo, prontinho, perfeitamente funcional. Por quê? Porque hidrogênio estaria presente nos dois. Então até aí não resolveu nada. Agora a coisa fica um pouquinho mais interessante, porque até o presente momento 2 outros elementos químicos foram detectados bem claros e a gente tem certeza que está lá. Um é o elemento químico oxigênio e o outro é o elemento químico neônio, tá? Os outros picos que estão lá já deveriam ter sido avaliados, mas até agora o pessoal está bem calmo, está quietinho, ninguém está falando nada a respeito disso. Só falaram do hidrogênio, do oxigênio e do neônio. Pois bem, é muito importante nós entendermos que somente estrelas com uma certa maturidade, ou seja, que já tivessem num processo muito avançado, fazendo essa nucleossíntese, produzindo de hidrogênio e produzindo os outros elementos químicos, só estrelas já maduras teriam condição de produzir os níveis de oxigênio que nós estamos vendo lá. Que interessante, não é? Estrela madura no início do universo. Rapaz, como que pode isso? Por quê? Porque o oxigênio faz parte de um ciclo que as estrelas trabalham produzindo, que é o que a gente chama de ciclo CNO, carbono, nitrogênio e oxigênio. Então as estrelas produzem esses elementos químicos. Quais estrelas? As estrelas bebês, aquelas que acabaram de se formar? Não, só as estrelas maduras produzem isso. Inclusive o gás neônio também, o elemento químico neônio. O neônio geralmente é gás, mas o elemento químico neônio, ele precisa, assim, as estrelas precisam ser maduras para produzir esse tipo de coisa. O que é fascinante é que o James Webb Space Telescope, o telescópio espacial James Webb, tem mostrado é que, no mínimo, no início, os sistemas já eram maduros. Você fala, mas descobriram só 2 deles, quer dizer, descobriram não, os que foram falados a respeito, porque tem outros picos lá que ninguém falou nada até agora, tá? Então, o do nitrogênio, o do oxigênio está bem claro, neônio também está bem claro, hidrogênio também está bem claro. Agora, não se esperava encontrar oxigênio, neônio e nenhum dos outros, segundo o modelo Big Bang. É por isso que eu disse que, num certo sentido, o James Webb parece que deu uma rasteira no Big Bang. E vai ser um pouco difícil recuperar. Eu imagino que vai dar um pouquinho de dor de cabeça para o pessoal explicar como logo no início do universo, as estrelas dessas galáxias já possuíam oxigênio numa quantidade altíssima, fácil de ser detectado. Ou seja, tem muito oxigênio. Agora, de novo, como que fica todo esse pacote aí pra gente? O pacote é o seguinte: nas 2 primeiras semanas o pessoal estava super empolgado em ver o início do universo. Tanto é que já começaram a mostrar as primeiras imagens, já até pegaram lá, colocaram mostrando as galáxias dessas primeiras imagens, as galáxias mais distantes e os elementos químicos que foram encontrados nessas galáxias. Encontraram pelo menos hidrogênio e oxigênio, tá? E, como eu disse, o neônio também já foi caracterizado assim de uma forma bem tranquila.
Agora, isso aí causou um grande problema. Como eu disse, esses elementos químicos não deveriam estar presentes nessas galáxias. Por quê? Seriam literalmente protogaláxias logo no seu início. Elas estavam começando a se formar. Ainda não teria dado tempo para termos esses outros elementos químicos. De novo, tem gente que fala assim, mas foi só o oxigênio e o neônio. Seria mais ou menos você chegar no hospital e encontrar uma pessoa, tá, de barba, 1,70 m de altura, todo musculoso, se você perguntar para ele, o que você está fazendo aqui? Ele fala assim, acabei de nascer. Você fala, tá de brincadeira comigo, né? Porque se é um bebezinho, o bebê não tem barba. O bebê não nasce com barba, não nasce assim todo musculoso, nasce com bastante gordurinha e tudo mais, né? Ou seja, não era para ter isso. Mas o que nós vimos ali, literalmente, é uma estrela, galáxias maduras, complexas, perfeitamente funcionais, sabe? Aí vem o problema. Por que eu falei para vocês das publicações científicas? É porque agora o James Webb está vendo a atmosfera de exoplanetas, o pessoal está tão empolgado, e eu não vejo nada de errado nisso, eu acho muito legal também. Estudando assim algumas galáxias que estão próximas da gente, procurando ver as estruturas, entender um pouquinho melhor as estruturas, também não vejo nenhum problema com isso, muito legal. Mas a razão principal do James Webb ter sido criado era para nos dizer como teria sido o universo logo no seu início. A impressão é que ele disse nas 2 primeiras semanas. As primeiras publicações, com os primeiros dados enviados por ele para a gente. Que coisa, né? Eu fico imaginando, por que não tem mais trocentos milhões de publicações científicas agora falando dos outros elementos químicos que também foram descobertos nessas galáxias que estão logo no início do universo? Não sei se vai sair alguma coisa nisso. Minha esperança tem diminuído à medida que eu estou vendo as publicações aqui. Quanto mais publicação sai, menos se fala a respeito do que o James Webb tem descoberto a respeito do início do universo. Isso porque é uma questão assim praticamente óbvia. Eu imagino que você está vendo o que está acontecendo. Ou seja, nós estamos olhando para o início do universo e vendo sistemas completos, complexos, perfeitamente funcionais, prontos. O que a gente pode dizer a respeito disso? Apenas que a evidência está contra o Big Bang, totalmente. É por isso que eu disse que, literalmente, o James Webb parece ter tirado, literalmente, todas as esperanças do Big Bang. Eu estou sentado aqui olhando, eu tenho acompanhado as publicações, porque eu quero ver o que o pessoal vai dar uma olhadinha, o que vai falar a respeito disso nesses próximos meses. Porque o James Webb deve... Quer ver? Deixa eu só checar aqui para ter certeza do que eu vou falar agora. Se eu não estou enganado... o alvo é que ele funcione pelo menos 20 anos. Ou seja, até 2040 ele deve estar funcionando bem por aí. Já imaginou daqui até 2040 a gente só ficar vendo a atmosfera de planeta e coisas desse jeito? A gente não ia estudar a origem? Então vamos estudar a origem, vamos saber o que está acontecendo aí na origem. Então o pessoal mandando aqui request e tudo mais, segura as pontas aí no finalzinho, a gente vai pegar um tempinho para isso, tá? Só segura as pontas um pouquinho aí. Então, a minha expectativa é a seguinte, a gente tem uma máquina fascinante, um telescópio espetacular, funcionando perfeitamente como ele foi desenhado para funcionar, até nos menores detalhes. Rapaz, e qual era o alvo mesmo? O alvo era vermos como teria sido o universo logo no seu início. Esse era o alvo principal. Será que já foi descoberto e agora não precisa ver mais nada? Não seria tão interessante ele continuar examinando não somente aquelas primeiras galáxias que foram vistas, mas um número muito grande de galáxias que podem ser vistas por ele e que estão a bilhões de anos-luz de distância, literalmente no início do universo, e podermos fazer uma análise química dos elementos químicos presentes nessas galáxias? Foi para isso que o James Webb foi o quê? Construído. Rapaz, vamos usar a máquina para isso. Vamos fazer um estudo de centenas, de milhares de galáxias. Galáxias que estão a bilhões, pelo menos
13 bilhões de anos da gente, assim, em termos de tempo, tá? Galáxias que estão no início do universo, vamos estudá-las. Vamos ver quais são os elementos químicos da sua estrutura. James Webb tem condição de fazer isso de uma forma precisa e espetacular. Ué, por que será que o pessoal mudou o alvo? Porque agora a gente está estudando a atmosfera de planeta, estamos estudando algumas galáxias aqui por perto da gente, coisas desse jeito. Dá para sentir um pouquinho a frustração, né? A gente está tão animado, querendo, vamos lá, pessoal, vamos. De repente o pessoal fala, não, agora nós temos outras coisas que precisamos estudar. De novo, a razão eu não posso dizer com certeza, tá? Mas tudo indica que a questão da origem do universo parece ter sido resolvida nas 2 primeiras semanas de observações do James Webb, do telescópio James Webb. Não existe uma razão do porquê não, sabe? A gente continuar pesquisando ali. Seria mais ou menos assim. Isso aí só vai causar mais e mais problemas para a gente. Então vão estudar outras coisas. Não, vamos continuar estudando as outras coisas, mas também essas para as quais esse telescópio foi desenhado e construído, que é algo espetacular. Só mais uma coisinha que eu queria dar para vocês, que é muito importante a respeito disso, que é o seguinte: ciência trabalha baseada em evidências, certo? Tem que ser assim. Teorias, elas devem basear-se em evidências. Como nós descobrimos que logo no início do universo já havia oxigênio e neônio além do hidrogênio, nós temos que desenvolver teorias baseadas nisso. Ou seja, como que nós encontraríamos, ou já encontramos, uma quantidade tão grande de oxigênio logo no início? Qual o modelo? O que precisaria ser feito para que isso acontecesse? Ou seja, que modelo explicaria isso? Percebe? Dizer simplesmente, olha, nós ainda não sabemos. Não, nós sabemos como estrelas produzem elementos químicos. Nós sabemos, assim, elementos químicos metálicos, os processos de fusão nuclear. Nós sabemos os mecanismos. A gente tem estudado. Isso aí não é uma coisa que a ciência não conhece. Então, se nós temos oxigênio nessas estrelas, oxigênio detectável, a pergunta é, quanto tempo teria se passado para que essa quantidade de oxigênio que nós estamos observando, tá, através dos nossos equipamentos, tivesse sido produzida? Percebe? Então nós estamos com uma questão muito interessante aí. Vou tratar dos 2 lados do Big Bang para você entender o problema. Segundo o Big Bang, no início do universo, não deveria haver nenhum elemento químico pesado, a não ser hidrogênio e quantidades pequenas de hélio. Ponto. Não é isso que foi encontrado. O que foi encontrado foi oxigênio, neônio. Eu já disse para vocês, tem muito mais ali, só que a gente não deixaram a gente saber ainda. Vamos ver se a gente consegue fazer isso no laboratório, vai ser bem interessante. Mas olha só, de forma geral. Então, muitas pessoas com quem eu tenho conversado, alguns colegas, têm dito o seguinte, não, mas isso só mostra que o universo é mais antigo ainda. Não tem jeito. Porque se o universo for mais antigo, ele praticamente, hoje, estaria morto. Você fala, mas como assim morto? É isso aí, estaria morto. Ou seja, as estrelas já teriam usado todo o seu combustível e o universo teria morrido. Ou seja, não teria ninguém para observar o universo hoje. Mas nós estamos aqui. O universo ainda não morreu. E ele não morreu porque ele é jovem, porque se ele fosse velho, a gente não estaria aqui, obviamente, para observá-lo. Ou seja, percebe o dilema que os evolucionistas, principalmente o pessoal do Big Bang, está? Porque não dá para deixar o universo mais velho. Se o universo ficar mais velho, nós não estaríamos aqui para observá-lo. Isso é um fato. E se logo no início já tem elementos químicos além do hidrogênio, como eu já disse que tem, as publicações científicas têm mostrado, mostra claramente que o universo, logo no início, já estava pronto. Rapaz, onde nós fomos parar, né? Eu nunca imaginei. E agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá? Sendo um cristão, não é interessante que o James Webb foi lançado no dia 25 de dezembro? Rapaz, que presente de Natal pra gente, sabe? Muito legal a coisa. Eu não podia imaginar o quão legal ele seria. Eu sabia das características, das capacidades dele, e assim, espetacular. Mas eu nunca imaginei
que logo no início, em 2 semanas, ele iria trazer para a gente a informação que ele trouxe. E não sou apenas eu, não. Tem um grupo muito grande aí que tem olhado isso daí e ficado impressionado. Nós estamos muito impressionados o quão silenciosos o pessoal relacionado com a teoria do Big Bang tem sido quanto à origem do universo, baseado na evidência do James Webb Space Telescope. Estou falando várias vezes no inglês, mas é o telescópio espacial James Webb. Tá? Por que a gente não ouve falar mais? Por que não existem mais publicações falando a respeito da origem? Eu imagino que a resposta seja um tanto quanto que óbvia. Eu não quero ficar chovendo no molhado aqui, porque eu acho que vocês já entenderam a razão principal. Então, quando eu olho aqui, só vou trazer de volta, temos aquela quantidade absurda de publicações científicas, tá? E aí a coisa está ficando bem interessante. Por quê? As mais recentes, deixa eu voltar aqui e pegar as recentes, só para você ter uma ideia. As primeiras que estão lá estão falando um pouquinho a respeito dessas questões relacionadas com o início do universo, etc, e coisa e tal. Aí, de repente, você só começa a ouvir, só para você ter uma ideia, tem 562 publicações até agora, tá? Estou checando aqui para ver se não vai aumentar mais nenhuma nesses próximos minutos aí. Então, aqui, daí, de repente, eles começam a falar da questão de ver os exoplanetas, as atmosferas, rapaz, até estudando Júpiter, vão estudar Netuno também, Urano já está no programa também, então nós vamos usar o James Webb Space Telescope para estudar os planetas do sistema solar. Rapaz, não que eu não fique animado, claro que eu fico animado também. A gente vai conhecer um pouco mais dos planetas por aqui, mas a razão dele ter sido criado não foi essa a principal. A principal foi mostrar como era o universo logo no seu início. Pois bem, aí é onde nós estamos. Para completar, só queria gastar mais uns minutinhos, daí eu vou ver o que vocês estiverem perguntando aqui, eu vou procurar ver se eu consigo responder para vocês, tá? Uma coisa que é muito importante nós entendermos é que nós estamos tratando com evidência científica da melhor qualidade possível. Nós não precisamos interpretar a evidência, percebe? Porque uma coisa seria a gente interpretar, falar, aqui assim, olha, isso aqui deve ter. Não, nós temos condição de olhar, graças aos espectrômetros que nós temos lá no James Webb, a gente tem condição de olhar e falar, isso aqui é hidrogênio, isso aqui é oxigênio, isso aqui é neônio. E provavelmente eles vão encontrar carbono, nitrogênio e um monte de outras coisas lá. Eu não ficaria nada impressionado se no meio dessas muitas linhas do espectro a gente encontrar um pouquinho de ferro, porque tem muitas linhas do elemento químico ferro que são muito, muito características nessa faixa do espectro, que vai ali mais do alaranjado até o infravermelho, que dá para ver muito bem. A gente olha para aquilo e fala, isso aqui é ferro. Já imaginou encontrar ferro logo no início? Rapaz, daí a coisa vai ficar mais interessante ainda. Mas de qualquer forma, isso daí a gente precisa aguardar um pouquinho mais, trabalhar um pouco mais, estudar um pouco mais e aguardar. Vamos ver se o pessoal vai realmente dedicar esse... Estão tentando falar aqui comigo e não tem nada a ver. A gente quer ver se realmente a ciência vai usar essa força, essa capacidade fantástica que o James Webb tem, para literalmente a gente poder estudar as origens. Já pensou que legal fazer um mapeamento de todas as galáxias assim, com mais de 13 bilhões de anos e poder ver cada uma delas, qual seria a composição química delas? Já pensou que coisa fantástica? O quanto isso iria enriquecer o nosso conhecimento? Lembra que eu não estou falando aqui, vão derrubar uma teoria. Não, estou falando de nós simplesmente vermos como o universo teria sido no seu início. Não é isso que a gente está procurando saber? Não foi para isso que o James Webb foi construído? Vamos saber como o universo era no início. Então, o meu desejo é que ao longo desses próximos meses, muitas publicações científicas específicas a respeito de galáxias que estão há mais de 13 que já têm mais de 13 bilhões de anos, quais são os elementos químicos delas?
É o que a gente fala no inglês, o make-up, chemical make-up. Então a gente quer ver como que seria essa formação de elementos químicos. Rapaz, eu fico assim, já imaginou que isso não vai, assim, o burburinho da coisa, o que não aconteceria? E olha, deixa-me ser bem reto e direto nisso aí. Se nós descobrirmos que a teoria está errada, qual o problema? Nenhum. Isso é ciência. Ciência existe para isso. A gente chega lá e fala aí, está errada a teoria. Ótimo, o que a gente faz? Produz uma nova. Porque, como eu acabei de dizer, nós temos informação, dados de qualidade em nossas mãos. O James Webb tem produzido isso. E, rapaz, não podia ser melhor. Não podia ser melhor. E eu estou dizendo isso baseado só em poucas publicações que a gente tem aqui e em alguns jogos de dados que a gente está planejando fazer uma análise mais específica para ver exatamente quais elementos químicos estão presentes nessas galáxias logo na origem do universo. Legal, não é? Isso é só um pouquinho do que está acontecendo. Eu espero que vocês continuem seguindo. Entra nos sites aí, dá uma olhadinha na NASA de vez em quando. A NASA está meio quietinha a respeito disso, mas se você for na ESA, tá? Agência Espacial Europeia, dá uma olhadinha lá também. E como eu mencionei para você, no Space Telescope Science Institute. Tá? Vou repetir, se você não estava aqui no começo, esse site é muito legal, é o ST, então vai lá, S de sapo, T de tatu, S de sapo mais uma vez, C de ciência e I de inteligente. .edu. Entra lá no site, você vai poder ver um pouquinho das publicações científicas, esse que eu mencionei para vocês. Tem 562 delas lá, vale a pena dar uma olhadinha. Infelizmente, tá tudo em inglês. Se você souber inglês, excelente. Vai lá que você está de prato cheio, vai fazer uma festa ali. Se você não sabe inglês, pelo menos sabe o que você pode fazer? Pega o abstrato que eles colocam, aquela partezinha logo no comecinho, copia e coloca no Google Translate. Pede para traduzir, para você ter uma ideia do que o artigo está falando. Se você pega alguma coisinha assim que você fala, isso aqui deve ser algo interessante, copia, coloca lá no Google Translate e daí você tem uma noção do abstract, que é aquela partezinha no início que dá uma ideia do que está sendo tratado naquela publicação científica. Tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar, tem algumas pessoas aqui citando algumas coisas, só fazer uma troca de óculos aqui, porque daí eu consigo ver o que vocês estão falando. Tá bem pequenininho aqui para mim, já viu, né? Vai chegando a uma certa idade, você precisa ter óculos, bifocal e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo... Rapaz, troquei. Esse aqui é o que estava certo, mas misericórdia. Vamos lá, fica mais longe um pouquinho. Deixa eu ver aqui o que dá para vocês. Tem gente falando já a respeito de usar o Google Translator, o tradutor Google, que é bem legal. Deixa eu só pegar uma aqui, deixa eu só ver rapidinho. Tem algumas pessoas pedindo para... eu estava vendo ali, pedindo para colocar um pouco desse material. Eu gostaria muito de fazer isso. Meu tempo está um pouco limitado. Então, o que provavelmente eu vou fazer, eu vou ficar dando assim mais uns tipos de updates através do Instagram, para que vocês fiquem sabendo as atualizações. Sempre que sair alguma coisa meio nova aqui, a gente vai colocar. Assim que eu tiver acesso a esses dados do James Webb, mais especificamente na área de espectrometria, eu gostaria de ver até que ponto esses dados estão sendo colocados de forma que possam ser analisados, porque algumas vezes o pacote vem meio assim, meio estranho, você não consegue abrir, você não consegue, umas coisinhas meio esquisitas. Ou então dá para analisar no software, que é um software assim, deles, tá? Mas eu queria usar um software comum para a gente ter uma noção como é que funciona. Daí, à medida que a gente for fazendo isso, eu quero colocar para vocês saberem onde as coisas estão acontecendo. Tá? Tá aqui assim, caramba, tudo isso para fazer essa pergunta? Então vai lá. Eu sei, é meio difícil, é meio complicado de a gente fazer as perguntas por aqui, porque nem sempre dá para... A coisa aqui anda meio rápido, eu preciso ler meio rápido e pensar meio rápido também. Tem uma aqui sobre... Vou fazer o seguinte, como tem muita gente perguntando, eu vou pedir para o pessoal colocar uma área lá no meu Instagram para você colocar suas perguntas. E daí eu vou procurar respondê-las ou através do vídeo, tá? Que daria para a gente fazer, ou através de alguns posts colocando lá. Por quê? Porque é muito legal a gente poder
a saber o que está acontecendo. Pessoal, o que eu estou passando para vocês é ciência agora. Estou falando de, 12 de setembro de 2022. Eu não estou falando de coisa de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, de 10 anos atrás. É agora, É agora. Então a gente precisa trabalhar com isso daí. Falando a respeito das teorias aqui, o pessoal perguntando. A teoria do Big Bang é uma teoria que tem tido vários problemas. O telescópio Hubble já mostrou isso, os telescópios, os radiotelescópios também têm mostrado isso. Ou seja, tem uma quantidade muito, muito grande desse pessoal aí que a gente está tendo um pouquinho de problema para ver. Desculpem, está tendo assim, uma quantidade muito grande de informação desse material para a gente literalmente ver o que está acontecendo. Mostrar o que está acontecendo. Ou seja, eles têm nos mostrado que literalmente, o universo foi trazido à existência. Ele foi criado. E foi criado pronto. Então, em cima disso é que a gente está trabalhando, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou virar só um pouquinho aqui, me dá só uma licencinha. Tem muita gente aí só batendo papo. Ó, eu quero... falando assim, o Adalto é assim. O Adalto é assim o quê? Eu gosto de explicar, tá? Se tem perguntas, a gente vai trabalhar em cima delas, sim. Por quê? Porque eu creio que é fundamental a gente entender o que está acontecendo. O que eu estou procurando fazer para vocês não é interpretar a informação científica. É pegar a informação científica e fazer com que ela chegue até você. Tá? Isso daí não é interpretação, não estou olhando aqui falando, isso aí significa... Não. A gente está olhando as publicações científicas, a gente tem acompanhado, é justamente isso que a gente tem visto. Tá? Tem pessoas perguntando quais artigos. Rapaz, tem 562 aqui, eu não tenho a lista dos primeiros aqui comigo, tá? Mas são os primeiros que mostram um pouquinho mais, falando a respeito do que os espectrômetros no James Webb têm descoberto, o que eles têm encontrado. Ou seja, como que funciona. Deixa eu só puxar aqui, vamos ver o que eu consigo ver aqui com vocês aí. Tá, tem perguntas aí, deixa eu ver. Quais são as perguntas que vocês gostariam de fazer que são importantes? Relacionadas com James Webb, tá? Tem gente perguntando do curso. Tem um curso em andamento. Sim, a gente está trabalhando nele, as aulas estão rolando por aí. Tem um aqui, sem a teoria do Big Bang, corremos o risco de inventarem que o universo... não peguei o restinho aqui porque já desapareceu. Olha, teorias existem para serem questionadas. A gente trabalha com teorias. Então, o alvo é o quê? É pegar uma teoria e ver se ela realmente tem solidez, se ela explica. Porque a função principal da teoria é explicar por que a natureza se comporta de uma determinada maneira, ou se como aquilo teria vindo à existência, coisas desse jeito. Essa é a função principal daquilo que nós usamos. Só um detalhe, aí tem bastante coisa que o pessoal está falando aqui. Entenda que teoria tem que ser literalmente baseada em evidências. Você não faz teoria sem ter evidências, tá? Teoria é baseada em evidências. Então, se teorias são feitas sem evidências, obviamente elas vão acabar quebrando a cara, como a gente costuma dizer, tá? Ou seja, precisa ter evidências. Algumas pessoas estão perguntando aqui, deixa eu só responder isso aí, se o telescópio, o James Webb, consegue ver a Terra. Ele não foi desenhado para fazer isso, tá? Porque se ele virar para o lado da Terra, a luz da Terra que refletiria nele seria quase com a luz do Sol, ele não vai ver coisa nenhuma. Sabe quando você acorda à noite, está tudo escuro e você até consegue ver algumas coisas? Se você acende a luz, daí de repente apaga a luz de novo, você não consegue ver nada. O James Webb foi literalmente criado para ver no escuro, no mais escuro possível, tá? E é isso que ele faz, e faz muito bem, por sinal. Então, ele vê a Terra? Não, ele não vê a Terra. Tem gente perguntando aqui se o James Webb vai ajudar a ver se a Terra é plana ou não. A Terra não é plana, rapaz. Esse povo aí não desiste, vou te contar. A Terra é esférica, ela é esférica, sempre foi esférica, sempre foi, sempre será. Se você tem dúvida agora, tá chegando aí pertinho o equinócio, tá?
literalmente equinócio é quando a parte de luz no hemisfério norte e no hemisfério sul é exatamente a mesma, ou seja, 12 horas de luz solar e 12 horas sem luz solar. Então, se você quiser, pega alguém que mora, por exemplo, lá no Amapá. Eu já tenho planejado fazer isso vários anos, mas até agora não deu certo para fazer com ninguém. Se você pegar alguém que mora lá no Amapá, tá? Praticamente na capital, Macapá, que está lá no Equador, e se você for logo lá no sul, pertinho de Porto Alegre, por exemplo, Gravataí, tá? Gravataí está na mesma longitude que Macapá. A latitude é diferente. Macapá está praticamente no Equador e Gravataí está lá embaixo, tá? Então, se você pedir para duas pessoas, uma lá em Macapá, pegar uma haste de mais ou menos, não, de 2 metros certinho, coloca certinho em pé, certinho, 90 graus em relação à superfície, tá? Se você quiser, você pode até pegar um pêndulo, pendura um pêndulo. Sabe esse de pedreiro que o pessoal pega para ver se a parede está certinha? Pendura esse negócio, tá? E pendura um lá no Macapá e pendura outro em Gravataí, tá? Ao meio-dia. Os dois ao meio-dia, horário de Brasília. Cronometrado, pode pegar seu celular que está conectado na internet, perfeitinho. Coloca os dois ali, meça a sombra dos pêndulos. Se a sombra for igual, a Terra é plana, porque Terra plana iria produzir sombras iguais independente de onde você estiver. Se a Terra não for plana, se ela for esférica, ela vai produzir sombras diferentes. Faça isso, você vai tirar sua dúvida de uma forma científica para ver que a Terra é esférica. E sabe o que é legal? Pegando os ângulos que você tem, a variação de distância e tudo mais, e o ângulo da sombra, sabia que dá para você calcular até o raio da Terra? É o raio, para mostrar que ela é esférica. Então é bem legal. Aí pro pessoal da Terra plana aí, por favor, faça um pouquinho mais de experiência. Eu sei até aquela experiência, mas o navio quando ele vai embora e tudo mais, eu sei. O navio vai indo, vai ficando cada vez menor, vai nada, eles aparecem abaixo da linha do horizonte, porque a Terra é esférica. Então, de qualquer forma, vai lá. Tem muita coisa aí para falar, mas eu tô aqui para falar do James Webb, não se a Terra é redonda ou não. Isso daí é outro assunto aí. Qualquer hora eu acho que eu vou gravar alguma coisa sobre isso e mostrar a evidência que a Terra é redonda. Eu sei que tem muita gente que não acredita, a gente não consegue mudar a cabeça das pessoas, né? Vai fazer o quê? A física explica e demonstra, e tem gente que diz que a física está errada. Então, não tem nada que eu possa fazer a respeito. Então, deixar o pessoal continuar pensando o que quiser pensar aí, tá? Agora, só para a gente encerrar, eu gostaria realmente de deixar uma área aqui eu vou pedir para o pessoal me ajudar nisso, para deixar uma área para as perguntas que você tiver a respeito do James Webb. E eu quero estar colocando com uma certa frequência que eu digo assim uma vez por mês, alguma coisa assim, porque senão fica chovendo muito no molhado, tá? Para a gente aprender um pouquinho quais são as outras coisas que estão sendo descobertas, tá? Isso é bem legal. Fazer lives também, eu vou procurar fazer, uma questão para mim que é um pouquinho complicada, é o meu trabalho e o horário para chegar em casa e ter condição de fazer isso. A menos que eu faça lá do trabalho mesmo, saio, vou lá no estacionamento, faça de lá. Nem sempre isso é possível, tá? Mas a ideia seria literalmente a gente poder fazer. E eu quero fazer com mais frequências também, para a gente tratar não só desse tema, mas de outros temas que são extremamente importantes, sabe? Eu gostaria muito de poder ser esse canal, de fazer esse link entre o que está sendo publicado e você. Porque eu creio que isso é a parte importante. Eu não estou falando o que eu acho, estou citando aquilo que a gente tem descoberto. A gente quem? Os cientistas estão trabalhando diretamente com o James Webb. Eles têm feito tudo isso, eles é quem têm olhado, são eles quem têm colocado tudo diante de nós. Alguém falando aí que o nosso planetinha é o centro do universo? Rapaz, que coisa interessante, né? Será que é? As pessoas falam, não pode ser. A gente não sabe. Depende muito do plano de referência do observador, né? Então, depende de quem está observando. Então, dá pra gente olhar um pouquinho. Pergunta aqui se essa live ficou gravada ou não. Rapaz, eu nem sei, viu? Essa foi uma boa pergunta. Eu devia ter visto isso antes de começar. Se ficou gravado, ficou gravado. Senão, a gente qualquer hora bate um outro papo aí, faz um resumo de tudo isso aqui, tá bom? Pessoal, isso é o que eu queria passar para vocês, falando um pouquinho a respeito do James Webb, daquilo que está sendo descoberto. Isso é informação recente. Eu li um pouquinho desse material ainda agora à tarde, um pouco antes de vir aqui para a live com vocês. Então, continue estudando isso daí.
pega um pouquinho mais, observa, leia. Como disse, se você não sabe inglês, o tradutor do Google faz um trabalho excelente. Lembre que nem todas as publicações científicas você tem acesso. Então, o pessoal que está na universidade, através da CAPES, você consegue ter acesso a essas publicações sem pagar nada, tá? Mas o restante dos outros meros mortais, algumas delas você consegue baixar a publicação inteira, outras você só consegue ler a resenha, a parte de cima delas, tá bom? Então fica aí para você dar uma pensadinha um pouco mais, o que a gente tem descoberto do James Webb. Peraí, ó, tem uma pessoa aqui me dizendo que tem uma caixinha aberta de perguntas aí, deixa eu ver aqui com ela, porque às vezes até para responder já algumas. Ela está dizendo que já abriu a caixinha de perguntas sobre o James Webb. Assim que acabar a live, você vai lá e começa a digitar suas perguntas e a gente vai poder trabalhar. Porque daí não somente as perguntas vão ficar salvas, como também a resposta. E a gente coloca as duas coisas juntas. Tá bom, pessoal? Tenho um compromisso daqui a pouquinho. Quero dizer para vocês que foi um prazer estar com todos. E fica de olho aí, porque toda vez que aparecer alguma coisinha nova, como essa do James Webb aí, eu vou procurar ter um bate-papo com vocês. Assim a gente vai poder aprender muita coisa. Lembra de novo, isso aqui não é visão do professor Adalto Lourenço. Isso daqui são as descobertas mais recentes do telescópio espacial James Webb. O que ele tem feito em relação a essas duas teorias. Afinal de contas, o universo foi criado ou ele teria surgido espontaneamente? O Hubble já tinha respondido, os radiotelescópios já tinham respondido, parece que o James Webb acabou de responder também. Então fica aqui. Um abraço para vocês e a gente vai se falando por aí, tá? Professor Adalto Lourenço. Muito legal estar com vocês.